Bem, gente, quero chamar a atenção de vocês bem rápido sobre uma coisa que eu percebo e com certeza toda a população brasileira percebe também e que tem que haver uma solução. É o estado do Rio de Janeiro com a milícia e com PMs viciados em crimes. Você não sabe hoje em dia quando você encontra uma pessoa fardada no Rio de Janeiro se é bandido, se de fato é policial sério. O policial sério ele nem aparece mais de tanto policial corrupto que existe no estado do Rio de Janeiro. Em relação a esse caso Marielle, vou dar aqui alguns exemplos aqui. É o primeiro nome, Rony Lessa. Rony Lessa, vizinho do Bolsonaro, que é acusado de ter assassinado a Marielle Franco, sargento. Tá? Macalé, que era uma das pessoas que faziam campana, acompanhando os passo a passo da Marielle para poder assassiná-la. Macalé era um sargento da PM, o nome dele era Edmilson da Silva de Oliveira. Adriano da Nóbrega, que foi morto em confronto com a polícia na Bahia. Capitão, um oficial. Maxwell Simões Correia, ex-sargento do Corpo de Bombeiro. É um sargento que moravam numa casa de 2 milhões e que tinha próximo a essa casa, ele morava em Recreio, na Barra da Tijuca, ele lá também tinha um apartamento de 2 milhões, a corregedoria estava tranquilo, estava tudo muito numa boa. Né? Maxwell era ex-sargento do Corpo de Bombeiro. E Elcio Queiroz, que é esse que está fazendo a delação agora, também ex-sargento da PM do Rio de Janeiro. Gente, todos militares que eu citei aqui, todos os nomes das pessoas que estão envolvidos diretamente no assassinato da Marielle Franco são militares da Polícia do Rio de Janeiro. Isso não é de se estranhar. Há muito tempo, o Rio de Janeiro, historicamente, tem envolvimento de policiais, não só militares, mas principalmente até no passado, policiais civis envolvidos com bicheiros, um monte de coisa. Isso sempre foi normal no Rio de Janeiro. O absurdo sempre foi normal no Rio de Janeiro. A gente não pode continuar aceitando isso. E como é que se resolve isso? Uma intervenção. Tem que haver não talvez uma intervenção daqueles modelos antigos, mas de alguma forma o Ministério da Justiça tem que intervir no Rio de Janeiro. E a sociedade também precisa reagir. Porque a sociedade do Rio de Janeiro parece que está satisfeita com isso. Porque vejam bem, nós tivemos, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro é um dos defensores da milícia, é um dos defensores desses militares. Todos sabem. Não estou botando de forma alguma Jair Bolsonaro relacionado a esse atentado contra a vereadora. Claro que não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do envolvimento de Jair Bolsonaro com milícia, que ele já falou que a milícia é o crime. Os crimes são bem-vindos, os crimes dessa gente são bem-vindos, né? O grupo de extermínio é bem-vindo, foi essa a expressão que ele usou. Já defendeu milícia, já condecorou algumas dessas pessoas aqui, inclusive o Adriano da Nóbrega, né, foi condecorado por ele e já estava respondendo por crime. Ainda assim foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. As irmãs, a esposa do Adriano e a mãe do Adriano eram funcionários fantasmas, inclusive, fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, todo mundo sabe do envolvimento da família Bolsonaro com esse tipo de gente, com a milícia no Rio de Janeiro. E ainda assim, Bolsonaro foi vencedor das eleições no Rio de Janeiro. Se dependesse do Rio de Janeiro, hoje nós teríamos de novo o Bolsonaro como presidente da República. Ou seja, a sociedade precisa reagir. E quem está votando nessa gente, a pedido às vezes desses militares, a pedido às vezes dos milicianos, tem culpa nisso também. Porque sabem exatamente de todos os crimes que essa gente comete, sabem. Quem mora nas comunidades dominadas pela milícia no Rio de Janeiro, sabe muito bem que são vítimas desses crimes. Mas chega para essa gente, um gato net, chega para essa gente um comércio no botija de gás e tal. Então, para eles essa proteção é suficiente para continuar tendo essas pessoas como protetoras deles. Se a sociedade do Rio de Janeiro não reagir, isso não melhora nunca. Nós vamos ter o Rio de Janeiro cada vez mais decaindo no conceito do povo brasileiro. Vamos ter um Rio de Janeiro cada vez mais na miséria, né? Talvez seja
o maior exemplo de desigualdade social do Brasil seja o Rio de Janeiro, porque quem mora, por exemplo, no Leme tem como logo atrás uma favela imensa, né? Ou seja, o alto luxo de parede meia com a miséria. Então, enquanto o Rio de Janeiro não reagir com isso, o Rio de Janeiro não vai mudar, as pessoas do Rio de Janeiro vão continuar sendo submissas a bandidos, tanto fardados quanto sem fardas, e a políticos desonestos, como, por exemplo, a família do Jair Bolsonaro, que jamais deveria ser digna de voto, mas são os mais votados no Rio de Janeiro. Não é só moralizar a polícia, também tem que o povo reagir em relação a isso. O povo do Nordeste é discriminado no Brasil inteiro por um bando de gente que a gente quase pode dizer como neofascista, mas eu acho que o povo que precisa realmente mudar a conduta é o povo do Rio de Janeiro. Não estou acusando o povo do Rio de Janeiro por esses crimes, mas estou dizendo que para acabar com essa criminalidade do Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro precisa ter uma outra postura política. Ao invés de estar elegendo essa gente, procurar ter uma politização maior em suas comunidades para se livrar desse grupo de bandido que os dominam, inclusive. Antes de encerrar, peço que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva no canal. Um grande abraço a todos.